Olá! Uma outra dúvida que surgiu foi como recortar uma parte de uma imagem que não é vetorizada no Corel. Bom, essa imagem eu tirei do Google, ela não é uma imagem de alta qualidade, então se eu fizer o rastreio, ele não vai ficar legal, ele vai ficar todo quadriculadinho devido aos pixels aparecerem bem. Se fosse uma imagem mais limpa, a gente poderia rastrear e separar apenas o relógio e recortar. Como não é possível, vai ficar torto, não vai ficar com um acabamento legal, a gente vai desenhar o contorno desse relógio ponto a ponto. Como é que a gente vai fazer isso? O Corel é um programa de vetorização, então você pode desenhar aqui. Toda a linha que você fizer, por exemplo essa, é uma linha fechada. Comecei num ponto, fui fazendo vários pontos e cheguei aqui no final da minha linha e fechei no nó, fechei o objeto. Eu posso colorir ele, porque virou um objeto do Corel, um vetor. Então, vamos lá. Para desenhar esse contorno todo o relógio, a gente vai usar a ferramenta Bezier, tá? Que ela vai criar nós, vai criar pontos, e nós iremos transformar esses pontos, essas linhas em curvas, para depois recortar esse relógio. Isso pode ser feito em qualquer desenho que você queira desenhar. Por exemplo, se você tem paciência, você poderia desenhar todo esse coelho. Por exemplo, aqui eu vou desenhar a fita rapidinho. Tá, calma que eu vou explicar ponto a ponto. Só vou desenhar para mostrar que eu poderia fazer toda o coelho e transformar ele num vetor de alta qualidade. E, além do mais, eu poderia alterar essa cor desse vetor. Bom, aqui eu teria a minha fita desenhada, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Eu sempre vou desenhar um pouquinho para dentro do que tá o pixel, para ficar mais acabadinho. Ó. Então, eu quero pintar essa fita da mesma cor. Vou colorir ela, vou pegar um tomzinho mais escuro. E vou retirar o contorno. Ó, eu tenho a minha fita desenhada. E eu poderia estar alterando a cor dessa fita. Poderia deixar ela azul. Se eu fizer todo o desenho, eu posso alterar todas as cores. Bom, essa é uma imagem com muitos detalhes, ó. Tem o bigode, tem várias cores, tem vários tons de branco, cinza, que daria muito trabalho. Mas nesse caso a gente vai só recortar o relógio, então a gente vai desenhar só o contorno do relógio. Fica para um outro vídeo redesenhar uma imagem completa. Se vocês quiserem, deixem comentários aí que eu faço um próximo vídeo para vocês desenhando uma imagem completa. Como, por exemplo, essa eu não achei imagem de melhor qualidade, eu precisaria desenhar para usar. Então, vamos lá. Pegamos a ferramenta Bezier, aqui no cantinho, ó. Bezier, selecionei ela, ferramenta Bezier, seleciono ela. Ela vai criar os nós, os pontos, sempre onde eu clicar. Então, a gente vai fazer vários pontinhos. Geralmente, façam os pontos em emendas. Por exemplo, aqui vai começar uma curva. Então, eu vou começar um ponto aqui. Aqui, começa uma outra curva. Eu vou fazer um ponto aqui no canto. Vai ficar reta, não se preocupe. Ó, vou fazendo pontos mais ou menos onde eu acho que tem que ter uma curva. Isso é a prática, tá, gente? Conforme vocês vão fazendo menos pontos. Às vezes vocês fazem um pouco mais. Então, vai treinando e aos poucos você vai pegando prática de mais ou menos pontos. A distância aqui poderia ser menor, como poderia ser maior. Vocês vão ver o que acontece com esses pontos para entender melhor. Então, aqui a minha fita não vai aparecer, eu quero só o relógio. Eu vou tirar a fita, vou fazer o contorno só da parte externa do relógio. Quando chegar no final, a gente vai fechar, ó, vai aparecer a palavrinha nó
e a gente vai clicar ali para fechar esse objeto. Se eu deixar aberto, ele fica um objeto aberto. Até poderia colorir, mas ele não vai ficar um corte perfeito. Então, deixa eu dar um Ctrl Z, vou até lá, clico em cima do meu nó, fechei. Agora, se eu colorir, eu tenho um objeto fechado. Vou tirar a cor. E agora, Ana, ficou torto, como é que a gente faz? Eu vou selecionar a ferramenta Forma, F10. Vou clicar fora e arrastar. Clica e segura e arrasta para selecionar todos os pontos. Aqui eu vou selecionar só as linhas que a gente acabou de desenhar. Feito isso, os nós estão todos selecionados, tá vendo? O que a gente vai fazer? A gente vai transformar essa linha reta, ó, se eu movimentar ela, ela tá reta, ela não vai fazer curva, em curvas. Então, seleciono tudo e vou ali, ó, abrir uma janelinha, vou converter em curva. Clico ali. Todas as minhas linhas agora viraram curva. Então, se eu clicar nessa linha, ela não vai mais subir reta, ela vai subir em curva. E agora eu vou contornando o meu relógio. Por exemplo, aqui ficou um biquinho, tá vendo? Eu sou meio chata. Então, eu vou clicar um ponto do lado do outro, sem movimentar, e vou deletar o ponto do meio. Eu posso até deletar esse, que não vai fazer mais diferença. Eu posso ir deletando os pontos. Não deu certo? Dá um Ctrl Z. Se, ó, deletei um ponto e ficou tudo torto. Dá um Ctrl Z e volta e mantém um ponto ali. Ó. Clico no meio, seguro e arrasto. Se você clicar 2 vezes, você vai criar um novo nó. Tá vendo que ele fica diferente? Eu não quero que ele faça essa barriga. Então, eu vou só clicar uma vez e arrastar. Tá? Aqui é a mesma coisa, eu vou clicar e arrastar. Para onde você levar, você faz uma curva. Outra maneira de fazer essa curva, clicar em cima do nó que você criou, vão aparecer setinhas. Você pode segurar na seta e arrastar. Segura na seta e arrasta. Então, conforme você vai mexendo a seta, ó, vai criando uma curva e você vai desenhando o seu objeto. Aqui, ó, vou pegar a seta e vou puxar ela um pouquinho aqui que faltou. Tá vendo que ali saiu do lugar? Então, daí eu vou criar um nó e vou puxar pra ficar mais certinho. Vou fazer aqui. Provavelmente esse nó aqui eu não vou precisar mais. Posso deletar. Ó. Clico na curva e arrasto. Clico na curva e arrasto. Se você clicar em cima do nó que você criou antes, você também pode mexer ele não é fixo. Então, assim, cliquei um pouco fora. Por exemplo, eu tinha feito aqui inicialmente. Ficou muito torto, não vi direito. Clica nele e arrasta. O ideal é aproximar bem a imagem, para você ver bem certinho o que você está fazendo. Então, aproxima e vai arrumando a curva, ó. Aproxima e vai arrumando. Ó, vou deletar esse nó aqui porque ficou muito pontiagudo. Eu quero que ele fique mais redondinho, não quero que ele fique pontudo. Venho e vou ajeitando. Esse nó eu posso deletar. E vou dar uma baixadinha aqui. Vou puxar aqui um pouquinho para não aparecer tanto vermelho. Pronto. Vou fazer uma barriguinha. Aqui. Aqui mais uma. Esse nó aqui eu acho que a gente pode deletar. Deletei, não modificou em nada. E pronto. Por exemplo, eu fiz vários nós, ó. Fui fazendo de pedacinho em pedacinho porque eu ainda tô aprendendo. Então, eu tenho vários nozinhos aqui. 1, 2. Na hora de cortar, eu prefiro com menos nós, que faz menos... Fica menos torto. O que eu posso fazer? Selecionar tudo depois que tá pronto. Tem vários nozinhos, tá vendo que eu aumentei aqui? Vou clicar aqui, ó, reduzir nós. Se não reduzir nada, vai aqui, suavidade da curva e vai aumentando, ó.
Tá vendo que vai sumindo os nós? Só que se você aumentar muito, ele vai deixando a curva torta. Então isso tu vai movimentando bem devagarzinho, só para tirar um ou outro nó que tenha mais. Eu uso muito isso de reduzir nós quando eu rastreio uma imagem simples. Faço o rastreio como a gente fez no outro vídeo. E às vezes eu vou recortar a imagem e a imagem ficou cheia de nozinhos. Eu seleciono todos e vou reduzindo. Vou clicando várias vezes. Ah, não reduziu o suficiente? Daí eu mexo aqui nessa setinha e vou reduzindo até ficar como eu gosto. Sem que eu altere a curva. Por exemplo, se eu for alterar muito aqui, ó. Tá vendo que a minha curva vai se modificando? Por quê? Porque saiu um nozinho que tinha aqui embaixo. Ó, tá vendo esse nó que tá bem aqui embaixo do 7? Se eu aumentar para reduzir o nós, ele vai sumir. Conforme eu vou tirando e ele vai ficando torto. Então, assim, ó, tenham cautela. Reduzam a quantidade de nós sem que alterem a sua imagem. Bom, feito isso, eu já poderia recortar o relógio. Porém, o relógio ainda tem vários detalhezinhos vazados. Vamos lá desenhar esses detalhes. É a mesma coisa. Ferramenta Bezier. E vai clicando nos pontos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chegou lá no final, fecha o teu nó. Ferramenta Forma, seleciona todos, converter em curva. Novamente, vamos desenhar as curvas. Ó. Se só puxar não foi o suficiente, clica na setinha, puxa a setinha pra cá, puxa a setinha pra lá. Aqui. Aqui tá reto, dá uma curvinha pra baixo. Bom, fiz aqui, vou fazer aqui, tem mais um miolinho, ó, bem pequenininho, mas tem. Fiz 2 pontos, ó. Pronto. E agora aqui mais um nó. Vou fazer rapidinho, porque a gente já pegou a sacada de como fazer os nós, ó. Ponto, 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 ponto. Vou fazer mais um aqui, outro aqui. Fechei, selecionei todos com a ferramenta Forma e vou fazer as curvas. Então, o que a gente está fazendo? Nós estamos vetorizando uma imagem, um bitmap, que tem muitos detalhes, que não está em boa qualidade, que só o rastreio não daria conta de fazer, deixando ele perfeitinho. Mais um vazado aqui. Seleciono curva e vou ajustando. Se você não selecionar e transformar em curva, a hora que você for puxar vai estar reto. Ele não vai se formar em curva, não vai fazer curvinhas. E falta só mais esse pedacinho aqui. Pronto. A partir daqui, se você utilizasse o Connect, como eu utilizo, eu poderia levar ele para a página com registro. Ó, por exemplo, essa minha página já tem o registro. A hora que eu fosse mandar cortar, iria cortar somente onde está a linha preta. Ah, Ana, mas eu quero levar para o estúdio. Eu vou facilitar. Eu não gosto que fiquem várias imagenzinhas, tá vendo? Várias linhas. Eu quero que o relógio fique uma linha só com os vazados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar somente as curvas de dentro, que a gente desenhou por último. Todas elas. Segurando o Shift e clicando na curva. Para saber se eu selecionei todas, eu pinto, coloco uma cor, ó. Estão todas pintadinhas. O que eu vou fazer? Eu vou soldar. Vou juntar, vou transformar elas numa curva só. Soldei. Pronto, agora ela é uma coisa só. Mas eu ainda não quero, porque eu ainda tenho duas. Tenho a minha linha de fora e tenho a minha linha vazada. Eu quero que fique somente uma. Vou selecionar a linha de dentro, que tem cor, segurar o Shift, clicar na linha de fora e agora eu vou aparar. Eu vou fazer um buraco dentro da minha linha de fora. Vou aparar esses objetos, ó. Vou recortar esse desenho dentro do desenho de fora. Vou em aparar.
Agora eu já posso selecionar a minha linha de dentro, coloridinha, e deletar. Pronto, eu tenho somente uma imagem. Eu posso colorir, que é a imagem do meu relógio. Ah, Ana, tá, e agora, né? Eu quero só o relógio, como é que eu faço? Clica no relógio, segura o Shift, clica no coelho. Eu quero apagar esse relógio, eu vou apagar tudo o que eu desenhei. Eu clico em apagar. Apaguei o relógio. Ah, Ana, mas eu não quero apagar o relógio, eu quero usar o relógio separado para fazer um aplique 3D. Clico no relógio, seguro o Shift, clico no coelho e vou em intersecção. A partir daqui, tu já tem duas imagens. Tu tem a tua imagem completa e tu tem só o relógio. Aqui tu já pode colocar no... arrumar certinho aqui e mandar cortar, que vai cortar o relógio. Certo? Eu poderia rastrear esse coelho para recortar ele inteiro? Posso. Como é que a gente vai fazer? Deixa eu deixar o relógio aqui um pouquinho, vamos rastrear ele rapidinho aqui, ó. Rastreio, logotipo detalhado. Rastreou sozinho, só que, como eu disse, ele é cheio de imperfeiçõezinhas, ó. Não tem tantos detalhes, tá faltando óculos, ó. Se eu chegar aqui perto do relógio, olha só como é que ia ficar o nosso relógio. Todo torto. Vou diminuir. Mas tá sumindo muito pedacinho, então não posso diminuir muito, porque onde tem branco ele tá apagando. Então essa não é a ideia, eu quero que ele fique completo. Bom, vou deixar ele bem assim, colorido mesmo, com mais detalhes, porque senão ele vai começar a sumir os pedacinhos brancos e eu quero contornar ele inteiro. Ok. Bom, já tenho aqui, ó, um vetor. Apesar de qualidade ruim, eu tenho um vetor. Se eu pintar ele todo de preto, ó, posso pintar de preto, posso pintar só cada partezinha de uma cor, mas o que eu quero aqui? Eu quero somente o contorno do coelho. Seleciona tudo, continua, deixa selecionado, vai em objeto, formato, limite. Tá vendo que criou uma linha preta? Essa é a nossa linha de recorte. O que eu vou fazer? Vou selecionar o colorido, que eu posso mudar, ó, o meu coelho, que eu posso mudar pra cor que eu quiser, e vou deletar porque eu não quero mais, eu só quero a linha do recorte. Lembra que eu falei sobre suavizar os nós, ó? Tem vários nozinhos que estão tortinhos. Cada, ó, a curvinha vai descer aqui, vai fazer aqui, vai ficar tudo picotadinho. Pra suavizar, seleciona tudo, reduzir nós, ó. Repara que ele vai reduzindo. Presta atenção no coelho que ele vai reduzindo. Ah, parou de reduzir? Vamos lá na setinha e vai mexendo. Vai reduzindo. Mas cuida, ó. Se eu reduzir muito, tá vendo ó, a orelha dele onde foi parar? É pouca coisa, gente. É só pra ir tirando uns nozinhos que estão extras. Olha só como a imagem já fica mais limpa. Aqui não tem mais um picadinho, ó. Tá vendo? Aqui que tinha uma dobrinha pra dentro, não tem mais. Fica mais limpo. Ah, Ana, mas aqui tá torto, ó, meu relógio não vai ficar bom. Agora você pode editar esses nós. Clica no nó, arrasta, opa, só em um. Clica fora, clica no nó, pega só um nó e arrasta. Você já aprendeu a fazer isso? Ó, vai editando os nós para que a curva fique certinha. Se você quer um corte bem perfeitinho. Ó, aqui o pé do coelho, o relógio, o resto do coelho e tá pronto. Podemos cortar o nosso coelho e o nosso relógio. Bom, o foco aqui era o relógio, certo? O que a gente vai fazer? Vou levar pro estúdio agora, né? Quem não usa o Connect. Quem usa o Connect tem um outro vídeo ensinando como cortar pelo Connect, eu não vou fazer novamente. Vamos pro estúdio. Selecionei a minha imagem. Como eu vou usar o DXF, eu não posso salvar direto aqui. Se eu tivesse o programa pago da Silhouette, eu poderia partir daqui, salvar em SVG, que ele já exportaria a minha imagem com a minha curva para o mesmo arquivo. Eu vou mostrar, vou salvar e vou mostrar das duas maneiras. Vou salvar em SVG, que vai salvar a minha imagem junto, teste SVG.
Ó, tá dizendo, incorporar contexto com curvas, vincular imagens, tá? Ok. Ana, mas o meu estúdio é o gratuito, não é pago, eu vou ter que salvar 2 vezes. Vou selecionar somente a minha linha, vou dar um Ctrl X, vou levar para outra página e Ctrl V. Vou voltar só no meu relógio e vou exportar como PNG relógio. Relógio Alice. Exportar. E vou na minha linha e vou salvar como DXF, que eu vou salvar somente a minha linha de recorte para eu levar lá para o estúdio. Feito isso, eu posso salvar esse arquivo, deixar guardadinho para quando eu quiser desenhar mais um pedacinho do coelho, tá tudo salvo ali. Tô com o meu estúdio aberto, vou lá nos meus documentos onde eu salvei e vou pegar primeiro o SVG, ó. Se eu arrastar o SVG lá para dentro do estúdio, ele já vem a imagem com o relógio, a linha no lugarzinho certo. Só que isso só acontece com o Studio Designer. O estúdio tradicional não abre SVG. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a minha imagem, vou arrastar lá para dentro, vou pegar o meu arquivo DXF e vou arrastar. Só que o que acontece aqui? O estúdio separa todas as minhas linhas de novo. Ó, cada pedacinho tá separado. Então, antes de colocar na mesma posição, eu vou selecionar somente as minhas linhas, tá? Sem o meu relógio. Ó, selecionei somente o relógio. E vou agrupar. Para quando eu arrastar, ele ficar unido. Então, seleciono a linha, seleciono o relógio, vou aqui em alinhar, se inserir e pronto. O meu relógio já está pronto para ser cortado no arquivo no programa da Silhouette. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida referente ao Corel, pode deixar recadinho que eu vou ficar bem feliz em atender todo mundo. Um abraço e até a próxima. Não esqueça de se inscrever no canal para ficar ligadinha nas novidades dos novos vídeos.